Pessoal, vou fazer essa aula aqui de hoje, né, esse vídeo, para dar umas dicas de como vocês podem modelar um terreno aí de uma forma talvez mais simples. Espero que simplifique um pouco a vida de vocês. Então vocês todos devem ter uma base de CAD semelhante a essa daqui, né? Eu estou com dois desenhos aqui, ó, porque em um deles ele está com as curvas de nível já com as alturas definidas, que foi a forma que eu mostrei semana passada para poder fazer o modelo do terreno. Só que para essa área do projeto, ou para uma área pequena, vocês iam ter que fazer muitos ajustes no desenho do CAD, e eu acho que ia ser meio trabalhoso ou modelar essa área toda ia ser um trabalho meio ingrato e excessivo e desnecessário. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz dois. Nesse outro desenho do lado aqui, ó, o que eu tenho é as curvas de nível achatadas. Então, tem um comando no CAD, que aí eu sugiro que vocês façam com o desenho plano, usem o desenho do CAD como uma referência, mas depois some com ele. Então, como que a gente pode fazer? Para eu transformar isso aqui, né, que tem as curvas de nível, com as alturas, num desenho chato, aí uma dica de CAD. Tem um comando que chama flatten. Flatten é, né, para achatar. Vai ficar tudo achatado. Então eu dou um comando flatten e seleciono tudo e dou OK. Ele vai me perguntar um negócio aí que eu vou dizer que OK. E aí ele vai botar isso tudo no nível 0, com elevação 0, e aí o desenho vai ficar... Agora vocês vão ver que os dois estão planinhos. Vamos ver, acho que ele ainda está pensando. Agora estão os dois planinhos. Então, vocês não precisam de ter dois, né? Vocês vão precisar de ter um só desse jeito. Então, esse arquivo aqui, eu vou usar ele como referência lá no Format. Então, eu já importei ele aqui para dentro do Format. Vocês vão ter que dar um ajuste na escala. Pega uma medida de uma rua, por exemplo. Ele vai vir pequenininho. Vocês podem fazer isso no CAD de uma vez, se quiserem. Por exemplo, se eu pegar uma medida aqui, ó, de uma rua, essa rua está aqui está em metro. Só que eu acho que o Format está entendendo que essa unidade não é metro. Acho que ele está entendendo que isso é milímetro. Que ele leva para o Format pequenininho. Então aqui vocês vão ter que, eu já fiz isso aqui, vocês vão ter que dar uma escala para essa medida. Pega uma rua aí como referência, ficar com uma dimensão em metros, né? A gente vai trabalhar no Format só em metros. A escala vai ser de, como é que é? 100% mais 3 zeros, vai dar 100.000%. Foi a escala o fator de escala que eu usei aqui. Então, aqui a gente vai analisar as curvas de nível só como uma planta. Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma área genérica aqui, eu não sei exatamente qual que é a área do terreno, eu vou pegar um pedaço aqui, ó. E vou fazer um polígono, vou fazer um retângulo solto, não estou pegando linhas do... Vou pegar mais para trás aqui, ó. Pegar aí um terreno de 12 metros por 25. Como exemplo, foi uma medida que vocês me falaram aí, ó. Então, como é que eu posso interpretar essas curvas de nível aqui, ó? Por exemplo, eu teria que saber o que eu quero que vocês raciocinem aí com os limites do terreno. Isso aqui está plano, né? Isso aqui está um desenho planinho. O polígono que eu fiz está aqui, ó, está planinho também. E aí eu estou vendo isso em vista superior. Sempre que vocês forem desenhar polígonos, né, de topografia, vocês têm que fazer isso numa vista superior para vocês não perderem o perímetro mesmo, né, a projeção horizontal desse perímetro.
Então, como é que eu posso interpretar isso daqui? Ó? Eu teria que saber, por exemplo, as cotas de cada vértice desse terreno, de cada ponto. Então, como é que eu poderia saber, por exemplo, qual que é a altimetria desse ponto aqui? Qual que é a elevação, né? Qual que é a cota altimétrica desse ponto? Eu teria que saber que curva de nível que é essa, que curva de nível que é a próxima. Aí esse ponto aqui, ó, vai estar mais ou menos no meio do caminho. Então eu teria que fazer uma regra de 3 aqui, proporcional, pegar a distância desse ponto até uma curva de nível, a distância desse ponto até outra curva de nível. Dá para eu fazer. Se tiver no meio do caminho, né, de uma curva até a outra, eu vou ter 1 metro de desnível. De uma curva até a metade do caminho, naturalmente eu vou andar meio metro. Então, isso aqui eu estaria com uma cota de nível intermediária entre essas duas curvas. Poderia pegar como referência aqui, ó, vamos pegar o terreno aqui, ele sobe, né? Então, vou pegar o ponto mais alto do terreno aqui, ó. Então, isso aqui estaria num ponto que estaria a, pelo menos, se eu considerar essa aqui como referência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros mais ou menos de desnível que eu teria ao longo desta divisa. Na outra divisa eu teria aqui também, ó, vou desconsiderar a primeira, 1, 2, 3, 4 metros e meio, mais ou menos. Então, o que é a ideia que eu quero que vocês identifiquem? Identifiquem pontos importantes aí, ó, para a gente poder mudar a elevação só dos pontos do perímetro. Então, por exemplo, esse daqui, ó, vamos supor que ela esteja, não sei que cota é essa, eu vou falar que essa daqui, vou chamar essa daqui de 0, tá? Eu não sei as referências aí, mas vou pegar essa aqui como 0. Então, essa daqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. E esse aqui estaria no meio. Então, ó, eu posso pegar, eu teria que fazer isso para baixo aqui, ó. Vou pegar esse ponto como referência, então eu vou baixar isso aqui, ó. Daqui até a curva de nível, 6,5. Até esse ponto que está na metade do caminho, então vai ser 6 metros. Então eu vou pegar esse ponto, vou numa vista em perspectiva ou numa vista lateral, uma vista frontal ou lateral. Vou pegar esse ponto aqui, perspectiva acho que vai ser mais fácil enxergar o ponto. Vou pegar esse ponto e vou mover ele 6,5 metros para baixo. Tem que achar o eixo azul, ó. Identificou o eixo azul, abaixa esse ponto para a altura correspondente. E aí vai por vértices importantes do terreno. Esse aqui eu vou também baixar 6,5. Fui no azul. Certifiquem-se sempre que vocês estão movendo ao longo do eixo azul. Então, aqui eu estou no 6,5. Esses dois pontos aqui estão no meio. Daqui até a outra divisa, ó, do meio, então, subiu aqui 6, 5, 4, 3, 2, que vai ter que baixar aqui, ó. Eu vou 6,5, 1,5, então vou ter que baixar esse aqui 5. Tem uma diferença de aproximadamente 1,5 metro entre esses dois pontos aqui. Isso eu estou vendo só pela leitura das curvas de nível. Tá? Não estou fazendo, estou aproximando muita coisa. Então daqui, que é minha referência, né? Que eu usei de referência, que é o ponto mais alto. Esse aqui eu vou baixar, então, 1,5 metro. Aí eu vou pôr isso numa vista aqui que eu consigo mover no eixo azul. Aí isso o Format é meio enjoado. Para achar a direção que a gente quer, ó, eu quero mover no azul. Talvez eu tenha que girar isso aqui. Ó, achei o azul. Então eu vou baixar 1,5 metro. Esse arquivo do CAD, essa base do CAD, coloquem ele num layer aí, eu vou pegar um qualquer.
pus ele nesse Edificações Notáveis. Isso aqui são os layers que vieram do arquivo de CAD. Eu pus em um qualquer aqui só para poder desligar e a gente ver agora o que a gente tem aqui. Ó. Então isso aqui, né, é um retângulo, só que cada vértice está numa altura diferente. Se eu puser na vista de topo, eu estou vendo o mesmo retângulo e aí ele triangulou. Eu tenho 4 vértices, ele triangulou e criou uma linha aqui no meio. Essa linha no meio eu poderia dar aquele comando de Smooth Edges, né, para suavizar essa linha. Então isso aqui eu teria aqui uma superfície topográfica e eu teria, né, cada vértice, né, cada quina desse terreno com a sua cota altimétrica definida. Por que eu estou fazendo isso? Porque em projeto, normalmente, as divisas do terreno, a gente não pode mover muito o nível, né? A gente tem que evitar de mover porque você não pode interferir no lote vizinho. Então você tem que manter mais ou menos a cota da divisa, senão você vai ter que criar arrimo, talude, enfim. Então eu estou mantendo isso daí. Aí o que a gente pode fazer com isso? Essa é a versão mais simples, né? Eu poderia pegar essa superfície que foi criada aqui, eu posso apagar. Eu continuo com os pontos lá com alturas diferentes. Ó, se eu puser isso numa vista frontal, eu vou ter isso. Né? Aí o terreno está de lado. Uma vista lateral, eu vou ter isso. Ó. Eu tenho cada ponto numa altura diferente. Esses dois aqui estão na mesma cota, com a mesma altimetria. Então, eu posso ver de novo numa vista superior. Aí vou ligar o CAD aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer um platô, onde eu vou, né, vocês vão botar um projeto no terreno, vocês vão ter que ter um platô, né, um patamar aí para vocês fazerem a construção. Então, se eu posso fazer um retângulo aqui qualquer, seria o patamar da minha construção. Isso numa vista... Onde foi parar o meu retângulo? Ele está aqui, ó. Tem uma linha do meu retângulo aqui. Ele está com uma altura que eu vou ter que ver, olhando para as curvas de nível. Aí eu vou ligar aqui de novo, ó. Qual que seria a cota ideal para esse platô? Eu pegaria uma cota média entre as curvas de nível aqui, ó. Então o ideal seria que ele estivesse mais ou menos nessa curva de nível aqui, por exemplo, que está 1, 2, 3,5 metros abaixo do meu ponto de referência, que era esse daqui. Esses pontos de referência vocês que vão definir aí com base no terreno de cada um. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar esse terreno, esse platô, que está lá voando, ó, ele está muito alto ainda. Eu vou descer ele, está selecionado, eu vou mover ele 3,5 metros para baixo, seria a cota de implantação do projeto. Né? Onde que é o nível de acesso do projeto de vocês? Vocês têm que ter essa ideia olhando para o terreno. Aí depois, a partir daqui, ó, eu vou fazer um parêntese só para mostrar. Vou desligar aqui a topografia de novo. A gente pode usar uma ferramenta do Formit aí, que é o Cover. Ele cobre a superfície com a base em um perímetro, pode estar com linhas em planos diferentes, pode estar igual está a nossa topografia aqui, ó. Ela tem cada ponto numa altura diferente. Então, se eu selecionar todas essas linhas, né, dei um tab aqui para ele pegar todas, cliquei, e eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, que é o Cover. Ele vai reconstituir aquele plano. Aí ele pede para selecionar, já está selecionado, eu dou OK. Ele reconstitui aquele plano que eu tinha apagado. Não é isso que a gente quer. Eu quero fazer isso agora junto com esse platô que eu tenho aqui, que vocês vão fazer de acordo com o projeto de vocês. Então eu vou agrupar isso daqui, para ele não ficar interagindo. Não sei se vocês viram que na hora que eu fiz o plano ele cortou isso aqui. Então eu vou fazer um grupo desse platô. Vou entrar no grupo
Vou pegar as linhas do perímetro, aí é o que você tinha perguntado, Vitória, dá para tirar uma coisa do grupo? Estou tirando aqui, ó, vou dar um Ctrl C, copiando essas linhas, pegando só as linhas do perímetro, e Ctrl Shift V, que é isso daqui, ó, Paste in Place, ou colar no mesmo local. Então, eu colei as linhas aqui, eu tenho um grupo e tenho as linhas. Esse grupo eu vou botar num layer aqui, porque senão ele vai ficar me enchendo o saco. Vou chamar aqui de platô. E aí eu vou botar esse grupo no layer platô. E vou apagar ele por enquanto. Eu quero só isso daqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Para funcionar o cover, ele tem que ter um perímetro fechado. Se eu quiser fazer com isso aqui tudo, ó, ele não vai dar certo. Então eu vou dividir isso aqui em dois perímetros fechados. Eu vou pegar e vou ligar aqui um ponto qualquer, posso fazer isso numa vista superior. Vou unir aqui esses pontos. Procurem aí a bolinha, que vai ser um edge. E vou separar isso aqui, ó. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo ter este perímetro de uma forma que eu consigo pegar isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, ó. Eu tenho um perímetro fechado com pontos em alturas diferentes que eu vou dar um cover. Cover. E aí, ok. Então, ele vai fazer aqui, ó, né, uma acomodação desses pontos. Essas linhas que ele gerou depois aqui, depois a gente tem como apagar. E aí eu vou pegar aqui a outra parte. Tem que fazer isso de duas vezes. Então, selecionei aqui, ó, com o Tab, ele pega todas que estão unidas. Depois, junto com o Shift, eu vou clicando nas outras linhas de contorno do platô. E aí eu dou um cover. E aí a gente tem aí um terreno. Isso é uma superfície topográfica. Depois eu posso pegar essas linhas aqui, ó. Todas essas linhas no meio da superfície e dar aquele, com o botão direito, esse Smooth Edges. Então, ó, você tem um platô e uma topografia. Esse plano que está aqui, ó, aqui não está um plano, né? Se eu fizer uma linha aqui, ó, posso fazer esse cover aqui também, ó, para fechar o plano. Então, vou fechar esse plano aqui, ó. Então, agora eu tenho um plano aqui. Eu posso mover esse plano, né? Apertando aqui o M, né? Ou lá com o botão direito, eu vou mover. Né? Se eu quiser ajustar, não, ficou muito baixo ou ficou muito alto. Vocês têm como pegar o plano e mover ele mais para cima. Aí vocês vão ter que sempre observar o eixo azul, para não tirar ele da posição horizontal dele. No plano da projeção horizontal, ele tem que continuar no mesmo lugar. Então, isso é o basicão. Eu poderia pegar, aqui eu estou considerando, né, que o desnível entre esse ponto e esse ponto lá de cima, ó, é uniforme, é uma linha reta. Não é exatamente o que acontece na topografia real. Se eu ligar aqui, ó, de novo o desenho do CAD, vocês vão ver que tem um pedaço aqui, ó, que é mais plano, né? Quanto mais afastadas as curvas de nível, mais plano vai ser a topografia. Quanto mais próximas, mais íngreme é a topografia. E se o espaçamento entre as curvas for mais uniforme, significa que a inclinação também é mais uniforme. Então, isso é umas leituras básicas aí que vocês têm que fazer de topografia. Então, eu poderia, por exemplo, ó, sei lá, dividir. Vou pegar aqui, ó, vou tratar esse primeiro pedaço como um trecho mais plano.
sei se vai dar certo aqui agora, vamos ver. Eu vou pegar uma linha próxima aqui. Vou ter que desligar o... Desligar o CAD. Vou pôr na vista de topo, já tá. E aí, ó, era mais ou menos aqui o ponto de inflexão aí, ó. Se eu fizer uma linha qualquer aqui, eu estou triangulando, então isso aqui certamente vai estar no mesmo plano, ó. Mas eu criei um novo vértice aqui que eu posso ajustar a altura dele para ficar de acordo com a altura que eu queria. Se eu sei que esse ponto está meio metro acima desse daqui, ó, eu estou movendo ele verticalmente, apertei o Shift para travar o eixo azul, e aí eu vou botar ele no mesmo nível, e depois vou subir ele também no eixo azul, vou subir ele meio metro. Então aqui agora eu já estou alternando a declividade, ó. O primeiro trecho mais suave, depois um outro trecho mais íngreme. Aí vocês começam a ver que o terreno aqui está meio exagerado, né? Então posso mover isso aqui. Acho azul, aí você pode alternar a altura. Então vocês têm que tomar cuidado só para não mover o platô do terreno de vocês lateralmente. Se vocês movem lateralmente, vocês podem sair do terreno. Observem o eixo azul. Então, isso vocês conseguem fazer. Aqui acho que ficou meio tosco, né? Eu estou fazendo sem ter muita noção do tamanho do platô. Mas vocês conseguem fazer com esse princípio e dar uma estimada do terreno. Razoável, assim. Eu estou pegando aqui só o lote, né? Se vocês quiserem fazer isso de uma área maior, vocês podem fazer também. Vocês podem pegar uma área maior, aí vocês vão delimitar a área do terreno.